Boa tarde, pessoal. Nosso assunto hoje é Ocean Sim, simulação de oceano. Esse vídeo está sendo feito a pedidos de pessoas que me escrevem e o pedido, na verdade, foi que fizesse alguma coisa a respeito de Ocean Sim e também de algo flutuando sobre o Ocean Sim. E eu resolvi fazer, no entanto, eu vou fazer provavelmente uns 2 ou 3 vídeos, porque esse simulador, a possibilidade dele ser feito ele mesmo, né, com todas as configurações necessárias, depois a textura, que pelo que eu pude entender é melhor resolvida no Blender Cycles, e depois alguma coisa flutuando em cima, que também tem um certo tempo. Então, para os vídeos não ficarem muito compridos, provavelmente eu farei 2 ou 3. Bem, o simulador de oceano simula e gera uma superfície que deforma o oceano. Nós precisamos, para começar alguma coisa aqui, desligar essas duas partes aqui, deletar esse aqui. E se vocês se interessarem em saber por que minhas letras estão tão grandes assim, eu vim aqui em File, User Preferences, aqui em System, ele vem por padrão em 70 dpi, eu coloquei 100, tá? Eu enxergo melhor. E depois cliquei aqui, logicamente, Save User Settings, e fechei aqui. Bom, vamos ao simulador do oceano agora. Então, Shift A, você coloca um plano aqui. Deixa eu arrumar para cá. Você vem aqui em Modificadores, Add Modifier e Ocean. Imediatamente ele já adquire essa forma grande aqui. Você diminui um pouquinho. Testa primeiro a visão da sua câmera. Você pode diminuir. Primeiro facilita mais para você trabalhar, né? E depois fica menorzinho, desgasta menos o computador. E você pode vir aqui em N, em Display, você pode desligar aqui Grid Floor e tirar as referências X e Y, que elas não fazem tanta falta nesse caso aqui. Pode ser que façam falta em outros casos. Bom, aqui estão as possibilidades da gente lidar com esse modificador, que é Ocean Sim, simulação de oceano. Ok, nós temos a possibilidade de mexer na geometria, como Generate, que gera uma mesh de tiles, a tradução literal seria azulejo, né? Mas são quadradinhos que correspondem exatamente com a resolução dos dados do simulador. Ou Displace, que ele desloca uma malha existente de uma tipologia arbitrária. Nós vamos, nesse caso, usar o Generate. Esse outro item aqui, Repeat, ele simplesmente faz o que ele está se propondo mesmo. Ele repete a malha em X, aqui, pode ver que aqui aumentou, ou repete a malha em Y, e pode ver que aqui aumentou. Também às custas de algum sofrimento do computador. Com a nossa finalidade de deixar as coisas mais ágeis, eu vou deixar os dois em 1. Depois você pode fazer da forma como você quiser. Esse item aqui, Time, ele é praticamente o coração da animação do simulador de oceano. Se você observar o movimento aqui, enquanto eu modifico aqui, você pode ver que é aqui que ele faz as modificações e é aqui que você pode animar, então, esse pedaço aqui. Subindo um pouquinho aqui, eu posso aplicar aqui o movimento, animando o quê? Animando este espaço aqui. Mantendo o frame em 1, eu vir aqui, com o botão do lado direito do mouse, clicar em cima e Insert Keyframe. E depois eu posso pôr a chave aqui e posso modificar isso aqui para 10, digamos, uma boa medida. Vir aqui novamente, botão do lado direito do mouse e Insert Keyframe. Se eu voltar agora para o início, Alt A, pode observar que ele começa a fazer um movimento.
aumenta a frequência do movimento no meio e volta a diminuir essa frequência de movimento aqui. E aí, isso aí vai depender do tipo de movimento que você queira. Se você quiser um movimento de água na piscina, por exemplo, com um pouquinho vento, isso pode ser legal. Já se você quiser um movimento do mar furioso com uma tempestade, você precisa fazer algumas modificações. Se você vier aqui, se você colocar 40, por exemplo, e clicar em Replace Keyframe, voltando para o início, e você pode ver que a movimentação, especialmente do quadro 60 até o 220 mais ou menos, é mais rápida do que quando você manteve essa chave aqui em 10, bem mais rápida, tá? Então aqui é uma das possibilidades de você fazer alguma mudança nessa velocidade. Eu prefiro manter aqui em 10 e Replace Keyframe e manter aquele movimento inicial que eu tinha mostrado para você. Dessa forma aqui. Ok. Tem um outro detalhe também que você pode usar, outra estratégia que você pode usar, que é você vir aqui em Graph Editor, clicar em Home. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui para um pouquinho mais de visão. E com isto aqui selecionado, nós já falamos isso em outras vezes, a solução é você vir aqui, Extrapolation Mode, Linear Extrapolation. Se você voltar agora para o Timeline e diminuir um pouquinho, porque a gente não precisa de uma janela tão grande, e tocando de novo a animação, você pode observar que esse movimento se mantém constante em toda a extensão, ao invés de aumentar nesse trecho aqui e depois diminuir novamente. É uma opção sua e é uma possibilidade do que fazer. Então, vamos voltar para o início. Vamos falar um pouquinho agora a respeito desses outros dados aqui. Nós já temos nossa animação feita. E isso aqui é a resolução. Essa resolução faz diferença tanto na aparência que isso vai assumir, quanto na dificuldade ou facilidade do seu computador de resolver a questão. Por exemplo, você pode ver que ele ficou muito mais crespo, né? Se você colocar em Z, por exemplo, você vai observar aqui em 7 é um tipo de malha, né? E aqui em 14, por exemplo, é uma malha muito mais fechada. E com certeza, voltando para a visão normal, você vai ter uma dificuldade maior do seu computador. Pode observar que aqui abaixa bastante a velocidade. No entanto, existe uma qualidade muito melhor de apresentação, por exemplo, do movimento da água, não tem dúvida nenhuma. Tá? Então, isso é uma opção. Eu vou deixar em 7 para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, ou podemos pôr em 10 para não ir tanto para lá nem tanto para cá. Esse tamanho aqui é um fator de escala da superfície, ele não afeta a altura das ondas, segundo o que está escrito aqui. Então, você pode aumentar e você pode diminuir, nem tanto, nesse item aqui. Spatial Size, tamanho espacial. Ele aumenta ou diminui o tamanho do plano, mantendo a parte interna intacta. Então, eu tenho um número 50 aqui, eu posso abaixar para 25, e você pode observar que ele manteve sim a parte intacta, mas como eu diminuí, ele meio que aglomerou as partes. Essa profundidade aqui é gozado. A informação que eu obtive é a profundidade do fundo do mar sob a área simulada. Não sei muito bem, talvez se você tiver um plano embaixo vai fazer diferença, e eu não testei isso, só testei esse pedaço para mostrar para você. Random Seed é o tipo de semente que isso gera. Como você está vendo, por exemplo, dependendo do que eu escolher, eu vou ter movimentação
diferente nas várias possibilidades aqui. Essa aqui é um mar mais encapelado, mais cheio de variações, e nessa aqui mais suave um pouquinho, e aí depende também de você escolher o que é que você queira no seu projeto. Então isso aqui é sobre a geometria. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas. Aqui, por exemplo, sharpness. Deixa eu abrir um pouquinho mais, você vai ver a palavra inteira. Na realidade, na nossa língua, não sei como fazer uma tradução exata, mas é mais ou menos uma variação de movimento, movimentos intermitentes dos picos da onda. Então, com um movimento intermitente em 0, por exemplo, vamos lá colocar 0 para você ver. Em 0, por exemplo, e altear, você pode ver que a superfície do oceano é apenas deslocada para cima e para baixo na direção de Z. Mas se eu colocar esse sharpness entre 1 e 3, vamos colocar em 3, por exemplo, e ele já apresenta uma forma já completamente diferente aqui, altear, a direção das ondas são também deslocadas lateralmente para X e Y. Pode observar, já não fica mais só entre Z para cima e para baixo, mas ela já faz mais movimentos para X e Y, tá? Então, na verdade, sharpness, o ideal é você também decidir que tipo de movimento que você quer. Se você quer um oceano violento, se você quer um oceano que faça um movimento suave, só para cima e para baixo, tem que ser decisão sua. Scale. Esse controle muda o tamanho da onda em Z aqui. E também em todos os aspectos da simulação, também em X e Y. E também na espuma correspondente e nas normais. Então, scale, eu posso pôr, por exemplo, se eu colocar scale em 0, eu praticamente não vou ter absolutamente nada. Voltando, se eu colocar scale em 1, que é o padrão como estava, eu vou ter esse tipo de movimento. E se eu colocar scale em 2, eu vou ter uma variação em Z muito maior. Você pode ver que já de início ele já apresentou uma variação em Z muito maior do que quando estava scale em 1. Ok, vamos voltar para 1 aqui. Alinhamento. A direção é moldada devido ao vento. Com o valor de 0, o vento e as ondas são orientadas de forma aleatória. Você pode observar que as ondas, vamos clicar em altear, você pode observar que as ondas vão para todos os lugares e elas são de forma aleatória, elas se movimentam meio que de qualquer jeito, pode-se dizer. É bem natural você ver esse movimento no mar, por exemplo. Quando você está num barco ou no navio e o mar está calmo, você vê esse movimento tranquilão do mar. Se você aumentar esse alinhamento, você pode observar que as ondas já começam a tomar formas mais definidas. Então, você pode, clicando em altear, verificar que elas já vêm de um lado para o outro e não mais estão com aquela forma tranquila de se movimentarem para todos os lados. Aí é essa diferença que o alinhamento faz. E ainda com o alinhamento em 8, você pode perceber que ele habilita esses dois itens aqui. Direção, o que é isso? É o ângulo que você quer que as suas ondas vão. Então, elas estão definidas nessa direção aqui que você está vendo. E se você puser, digamos, 60 graus, pode observar que elas já vêm com uma variação de 60 graus. Então, vamos tocar aqui, pode observar. Ela já vem na transversal, certo? E aí, também a definição fica por conta da sua necessidade. Damping ou amortecimento, ele provoca um encontro ou um afastamento entre as ondas. Então, com o damping em 0, as ondas são refletidas para fora de si.
Então, vamos ver o que significa isso. Altear, elas vão para lá, elas vão para fora delas mesmas, tá? Tá meio esquisito aqui. Deixa eu diminuir um pouco esse alinhamento aqui, para se entender um pouquinho melhor. Com o damping em 0, vamos em altear de novo, elas vão para fora de si mesmas, certo? Ok. Agora, com o damping em 1, por exemplo, essas ondas refletidas, elas vão de encontro com elas mesmas. Vamos ver o que isso significa. Colocando em 1, tocando altear. Pode observar que é diferente esse movimento, tá? Elas não se chocam mais umas com as outras, mas elas vão todas em uma direção. Nesse caso, estão indo para lá. Esse é o que o damping faz. Bem, o próximo item que nós temos aqui é smallest wave, a onda menor. Ele define o detalhe menor da onda. É a menor largura de onda permitida, segundo a informação aqui. Depois você mexe nisso para ver direitinho como é que funciona. Se você provavelmente aumentar, nós estamos em ponto 01, vamos dizer em ponto 1, ops, ponto 11 não, ponto 1, e a gente tocar altear, tá? Eu acho que o menor valor de largura permitido diz respeito a essa distância entre essa parte da crista da onda mesmo, que é o que me parece que isso aqui define. Então, o padrão é ponto 01 e vamos deixar desse jeito. E a velocidade do vento? Pelas pesquisas que eu fiz, essa velocidade do vento, ela está em 30.000 aqui, ela funciona mais quando ela está em torno de 10, por exemplo, faz alguma diferença com relação à movimentação. Então, vamos tentar um pouquinho menos, 5, por exemplo. Veja como muda já aqui a apresentação. Ela faz essa diferença, parece que tem a velocidade menor do vento, talvez ele penetre mais na onda, talvez seja isso. Com uma velocidade de 10, por exemplo, elas ficam mais, digamos, niveladas. Tá? Então, se a gente tentar voltar aos 30, como estava antes, a gente consegue este efeito. E se a gente multiplicar, por exemplo, 60, continuar e tentar começar de novo, parece que elas ficam de uma forma mais equilibrada. Mas realmente a grande diferença que eu notei nas ondas com relação a esse item foi quando a gente muda, por exemplo, para baixo de 10. Para cima de 10, realmente eu não notei muita diferença. Depois você tem esse item, Generate Normals, que ele simula dados de mapas normais adicionais. E isso pode ser utilizado por textura de oceano. Depois, quando a gente fizer outro vídeo, pode ser que eu venha a explicar melhor isso aqui para você. E permite geração de sequências normais de imagens depois que você fizer o bake. O bake é aqui, está aqui embaixo. E é possível que eu fale no próximo vídeo dele para você também. Esse outro item que tem aqui é Generate Foam. Ele simula dados de espuma adicionais. Tá? E isso pode ser recuperado pela textura do oceano para utilização na texturização. E permite a geração de sequências de imagens de mapa de espuma também quando fizer o bake. Mas uma coisa que você pode ver aqui, já acontecendo, é, por exemplo, não dá para entender muito bem o que é isso, Generate Foam, mas você pode ver que já houve uma diminuição aqui, alguma coisa foi feita. Então, essa coverage, cobertura aqui, a gente pode mudar e tentar entender uma diferença, por exemplo, na ocorrência das ondas. Então, isso é uma possibilidade. Agora,
concordando com você se você me disser que você não está enxergando nada. Eu também não. Mas a gente pode clicar em Alt Z, por exemplo, e tentar passar para a forma de textura. E aqui, clicando em Alt A, você vê mais a diferença da espuma, no caso que ele estaria simulando, tá? Então, se a gente colocar esse coverage, mantendo isso aqui selecionado e colocar o coverage em 0, você pode ver como diminui a simulação da espuma aqui. E se você colocar isso em ponto 3, por exemplo, você aumenta bastante a simulação dessa espuma, tá? Que realmente depois é mais interessante ver quando tiver textura e outros adereços que melhorem essa qualidade aqui ou melhorem esse aspecto, parecendo mais com água realmente. Então, agora voltando Alt Z, né, naquela forma anterior, vamos observar na vista da câmera como é que ela está. A gente pode aumentar um pouco mais para ter um pouco mais de conteúdo aqui. E F12 tá péssimo, lógico, mas você pode ver que tem umas mudanças interessantes que realmente conseguem fazer a representação de uma água turbulenta, ou se você me disser que de um terreno bem acidentado, eu concordaria com você. Sem dúvida nenhuma. E realmente, você não precisa usar só para água. Se de repente você fizer alguma configuração ali e te pareça uma coisa interessante para um terreno, sei lá, para um ambiente diferente, ou nuvens, olha que bonitinho. Quem já não viu nuvens assim também, né? Daí basta a gente pôr uma textura adequada para a gente conseguir um efeito mais real a respeito da coisa. Depois, no próximo vídeo, eu provavelmente vou falar com você a respeito de bake, o cozimento, talvez um pouquinho a respeito da textura que pode ser aplicada, porque, pelo que eu entendi, a textura aplicada no render interno, ela não fica tão real quanto a aplicada no render cycles. Aí eu passarei para você mais essa informação. E no terceiro vídeo, provavelmente, eu vou colocar um barquinho, Suzane, ou alguma boia, e vou passar para você como é que você faz esse movimento do barco para atender aquilo que me foi pedido há algum tempo, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado. Aproveite isso para algum projeto seu e a gente se vê no próximo vídeo então.